aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje, mais uma vez, vos vim trazer algum pouco de sensibilidade. Para compreendermos o presente e termos uma melhor visão sobre o futuro, precisamos compreender o passado. Sem dúvida, o passado traz-nos lições e dá-nos lições que nos fazem melhor compreender a razão pela qual as coisas são o que são. Hoje venho falar de algo que não é engraçado, nem bonito, nem fácil de poder aceitar, nem fácil de poder compreender, nem fácil de pôr daquilo que compreendemos como ser certo. Venho falar da Primeira Guerra Mundial. E venho falar da Primeira Guerra Mundial porque ela representa de alguma forma, um marco importante na história da humanidade. Muitas das primeiras coisas que hoje temos como garantidas em todas as guerras foram pela primeira vez usadas e experimentadas na Primeira Guerra Mundial. A guerra de propaganda, por exemplo, foi pela primeira usada na Primeira Guerra Mundial. O primeiro torpedo foi usado na Primeira Guerra Mundial. Por incrível que pareça, o HMS Pathfinder foi o primeiro navio a ser afundado por um torpedo de um submarino alemão. Pela primeira vez foi usado código Morse para transmitir mensagens. Pela primeira vez foram usadas armas químicas. Pela primeira vez foram usados tanques. Pela primeira vez o mundo entrou numa guerra conjuntamente. A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia, que foi de alguma forma o início em 1914, se não estou enganado, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Fernando foi morto por um sérvio, um rapaz de 19 anos chamado Gabriel, matou o arquiduque do Império Austro-Húngaro, o que seria o sucessor imperial desse grande império que era o Império Austro-Húngaro. Nessa altura tínhamos também um Império Autónomo constituído em grande parte pela Turquia. Mas uma coisa é certa, esta guerra veio mudar completamente o mundo em vários sentidos. É triste que se diga, mas 17 milhões de pessoas morreram durante esta guerra. 9 milhões de soldados morreram. Só unicamente na primeira batalha entre a França e a Alemanha. Isto é realmente incrível e devemos compreender estes números acima de tudo, porque eles são realmente importantes. 329 mil franceses morreram na Primeira Guerra. 255 mil alemães morreram nesse primeiro confronto entre a Alemanha e a França. É triste. Mais de meio milhão de humanos morreram apenas num confronto chamado a Guerra das Fronteiras. A Alemanha foi sem dúvida teve sem dúvida um papel bastante importante nesta Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra teve um papel extremamente importante também, a França, a Rússia, a Turquia, a Itália. O mundo inteiro se envolveu nesta guerra. A África, principalmente, derivado a ter países colonizados pela França, pela Alemanha e por outros países que faziam parte da guerra, entraram em guerra entre si por si mesmo, né? O último a pessoa que sucumbiu foi um general alemão que combatia uma guerra de gorila em África. Mas não é destes pormenores que venho aqui falar. Venho aqui falar das consequências e dos porquês destas coisas terem acontecido da forma que aconteceram. A guerra
A Primeira Guerra Mundial foi, sem dúvida, uma atrocidade contra a humanidade. Havia trincheiras expandidas desde o Oceano Atlântico até aos Alpes suíços. A Primeira Guerra Mundial foi considerada a Guerra das Trincheiras. Pela primeira vez foram usados tanques, pela primeira vez foram usadas armas químicas, como o gás mostarda e outros gases que ninguém sabe ao certo quais eles eram na altura. Foram utilizados por vários exércitos, inclusive exército dos chamados aliados. Existiam duas frentes nessa altura. Existia o Triple Entente, que era constituído pela França, pela Rússia e pela Inglaterra, e existia a Triple Aliança, considerada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro nessa altura. E todos estes, de alguma forma, participantes nesta guerra, trouxeram ao mundo algo que o mundo nunca tinha visto, que foi a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra a níveis nunca antes compreendidos ou possíveis de pôr na consciência da sociedade humana. Pela primeira vez na história da humanidade foi usado a chamada guerra de propaganda. Pela primeira vez os países, através da palavra, conquistaram e dividiram o povo através de uma propaganda que não era verdade, que era apenas propaganda, por isso se chama propaganda. Propaganda nem sempre corresponde à realidade. Uma coisa é certa, esta guerra trouxe 17 milhões de mortos. E esta guerra foi o princípio do fim. Esta guerra trouxe-nos uma realidade que era impensável e inacreditável para muitos daqueles que viviam nessa altura e ainda nos tempos de hoje. Sem dúvida, a Alemanha, nessa altura, era um país extremamente evoluído em relação aos outros. A nível tecnológico, a Alemanha estava muito à frente dos outros. A Alemanha foi o primeiro país a utilizar o torpedo. O torpedo, quando afundou esse primeiro navio, que era o HMS Pathfinder, nesse dia triste de 5 de setembro de 1914, foi sem dúvida um marco histórico. Eles chamavam-no U-Boot. U-Boot eram os submarinos alemães. Foram eles que fizeram o bloqueio a toda a frota naval que, de alguma forma, alimentava a Europa. E foi essa a razão porque levou o presidente americano Wilson, que tinha se considerado neutro na Primeira Guerra Mundial, a interferir nesta Primeira Guerra Mundial. Porque navios americanos estavam sendo afundados pelos submarinos alemães. Hoje, quando venho aqui falar desta guerra, não venho aqui falar desta guerra por si mesmo. Apesar de ter sido uma guerra extremamente horrível, onde 17 milhões de humanos morreram, é muita gente, é muitos pais, é muitos filhos a morrerem. Foi, sem dúvida, uma tristeza. 1 em cada 7 seres humanos dos países envolvidos desta guerra morreram. Uau! Já era demasiado. Este número realmente vem nos fazer pensar. 17 milhões? Uau! Shit! É enorme. É um número realmente assustador. Se olharmos para Portugal, se eu estou a falar para Portugal ou para algum país que fala a língua portuguesa, Portugal tem apenas aproximadamente 10,5 milhões de habitantes atualmente, por isso é praticamente 1,7 vezes os habitantes de Portugal inteiro que morreram nesta guerra.
Foi sem dúvida uma guerra triste. Esta guerra das trincheiras trouxe muita dor, muito sofrimento, muita fome, muito frio, muita tristeza e muita saudade àqueles que estavam longe das suas famílias e às famílias que estavam longe dos seus entes queridos, que não sabiam se eles chegariam dentro de um caixão ou se chegariam vivos. A população dessa altura era muito menor que a população hoje. A população, a partir daí, houve um bang a partir da Segunda Guerra Mundial na população, que fez expandir a população muito mais. Se considerarmos 17 milhões de pessoas nessa altura para o número da população mundial, foi um número realmente gigantesco, considerado atualmente a mais de 500 milhões de pessoas. Se considerarmos o número de pessoas em consideração ao número de pessoas que temos hoje na humanidade. Imaginem 500 milhões de pessoas morrerem. Uau! Realmente algo triste. Uma coisa é certa. Esta guerra trouxe-nos algumas lições. E devemos aprender com as lições do passado. Devemos ter a capacidade de olhar para o passado e ter a capacidade de compreender que através dele conseguimos melhor entender o presente e compreender as possibilidades do futuro. Para que realmente não voltemos a cometer os mesmos erros, não é? Era assim que deveria ser, não é? Mas infelizmente não é assim. A Primeira Guerra Mundial foi apenas o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, foi formatada e criada, como é que é dizer, foi aí nos Acordos de Versalhes, que foram assinados em junho de 1919, que trouxeram o embrião do que seria a Segunda Guerra Mundial. Nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi restringida no número de militares que havia dado. Foi obrigada a pagar os chamados reparações de guerras. Foi obrigada, de alguma forma, a perder território para os vizinhos. Teve que ceder todas as suas colónias extramarinas, que tinha a África e outras partes do mundo, a outras nações. Foi Quando a Alemanha pediu ao presidente Wilson o armistício, a Alemanha não pediu paz. A Alemanha pediu apenas um tempo. E é isso que as pessoas não compreendem às vezes. O armistício não é um surrender. Ou quer dizer, o armistício não é da parte do perdedor como aceitar a sua perda. É apenas, o armistício é praticamente como pedir um tempo. E a Alemanha fez isso. A Alemanha perdeu um tempo e, derivado às pesadas regras impostas pelos aliados vencedores da Primeira Guerra Mundial à Alemanha, a Alemanha sofreu brutalmente desde 1919 até 1939, derivado às reparações que teve que pagar aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Foram-lhe impostas severas, como é que é dizer, é triste que se diga, mas é verdade. A Alemanha também não merecia tão severa punição, mas foram-lhe impostas severas punições por ter, de alguma forma, ter sido o país que mais infligiu perdas nas outras nações. Por essa razão, ter sido a Alemanha a pagar essas reparações e de alguma forma sentir-se humilhada. Essa humilhação e esse pagamento de reparações trouxe a Alemanha de joelhos durante uma década aproximadamente, até que o partido nazista começou a ser formado e desenvolvido. Esse país e esse partido foram criados derivado à revolta contra um pagamento realmente brutal de uma guerra que a Alemanha não era a única culpada. Compreendem aqui? Quem começou a guerra não foi a Alemanha.
A Alemanha era aliada nessa altura dos países que faziam parte do Triple Alliance, do Triple Alliance, quero dizer, o Entente Alliance era criado pela Itália, pela Inglaterra e pela Rússia. O Entente Alliance era criado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e nessa altura acontece o seguinte, pela Itália também. E acontece o seguinte, esta aliança realmente não teve que pagar nada, a não ser a Alemanha. A Alemanha foi realmente quem foi extremamente e severamente punido. Derivado a esta punição, criou dentro da Alemanha uma indignação e uma revolta brutal, que deu origem ao partido nazista liderado pelo Adolf Hitler, que era um austríaco, que realmente conseguiu aceder ao trono como o chanceler, como de alguma forma o Führer, não é? Mas na realidade ele, na altura, era um prisioneiro, era um cabo, que escreveu enquanto estava preso, um livro que era A Minha Luta. E nesse livro que escreveu enquanto estava na prisão, entre 1919 e 1921, nesse livro, A Minha Luta, ele escreveu os princípios básicos pelos quais a Alemanha se devia, de alguma forma, fundamentar. Ele trouxe os fundamentos daquilo que era o partido que nós conhecemos como os nazis. Ele utilizou a cruz suástica, que nada tem a ver com o nazismo. A cruz suástica era uma cruz céltica, que queria dizer grandeza e bondade e, de alguma forma, inteligência. Trouxe ela como símbolo alemão daquilo que ele considerava ser uma raça suprema. Os arianos, olhos azuis, louros, afinal de contas, eram apenas seres humanos como todos os outros. Sem dúvida, uma coisa é certa. O Adolf Hitler era um austríaco, por incrível que pareça, filho de judeus, desse povo que ele mais tarde veio de alguma forma a tentar aniquilar, através da morte de 6 milhões de seres humanos. Foram queimados, foram gaseados, foram mortos de uma forma ou de outra pela tristeza de decisões sem sentido do Adolf Hitler e dos seus seguidores. Algo que a humanidade deve ter como referência de tudo o que não se deve fazer. Todos somos seres humanos, mas uma coisa é certa. Quando pensamos nisto tudo, pensamos no seguinte: poças, realmente deve ter sido terrível, mas não temos nem a mínima ideia do quanto horrível foi viver dentro de uma trincheira durante meses, com frio, com fome, sem saber se vais sobreviver hoje ou amanhã, com saudades da família, com saudades da namorada, da mãe, do pai, do filho, do cão, do gato. E pensares que será hoje o meu último dia. O teu amigo morreu ontem. Amanhã não sabes se estarás cá. Estás com fome, imensamente saudoso de todos os teus familiares. Sentido que tudo está errado, que nada está certo. Qual é o sentido de continuar uma guerra sem sentido nenhum? Realmente é triste. A guerra é sempre triste. Da Primeira Guerra Mundial foi das guerras mais tristes, talvez, que existiram no mundo. As trincheiras e a vida nelas não era fácil. E entre 1919 e 1914, nesse dia triste em que realmente o arquiduque da Sérvia, Ferdinando, foi morto por esse protestante sérvio de 19 anos chamado Gabriel, até que foi declarada no dia 11 de dezembro de 1918 o final da sua guerra.
Foi uma guerra longa. A guerra de trincheira foi uma guerra terrível. Os invernos eram horríveis. Os frios eram acima de tudo que as pessoas podiam pensar. Não se podiam fazer fogueiras. Não havia roupas suficientes para aquecer as pessoas. Foi uma guerra triste, uma guerra horrível. Pela primeira vez foram usadas máscaras contra gases, mostarda e outros gases. As guerras químicas veio a dar razão a isso. Pela primeira vez, a Alemanha bombardeou através dos chamados balões que nessa altura se utilizavam, que eram os Zipplers, que bombardearam Londres e outras cidades próximas. Foi a primeira chamada guerra aérea, como digamos assim. Porque foram utilizados meios aéreos para bombardear uma cidade noutro país. A Alemanha conseguiu bombardear a Alemanha através desses balões inflatados com hidrogênio. Mas uma coisa é certa, e devemos pensar sobre isto muito seriamente. O sargento Harry Gutter, que nasceu em 1895, foi o último soldado a morrer em 1918, em dia 11 de novembro de 1918, um minuto antes de ser declarada o final da guerra. Incrível, este Mr. Harry Gutter foi considerado um herói pelos seus generais por ter sido o último morto dentro do tempo em que a Primeira Guerra Mundial existiu. Mas uma coisa é certa: primeiro ao último, ou meio, ou o antepenúltimo, ou penúltimo, todos somos seres humanos. Desde o primeiro ao último, todos contam igualmente. Este Mr. Enter Gutter, que eu sinto profundamente a sua perda, não é mais importante do que morreu antes do que ele, ou o outro que morreu antes do outro que morreu antes que ele, ou desde qualquer um daqueles que morreu. Foram todos seres humanos. E todos para mim têm o mesmo valor, e todos têm a mesma... sinto a perda deles todos da mesma maneira, é o que eu quero dizer. Primeiro ao último, isso penso que não é muito importante. Mas uma coisa devemos pensar sobre isto. Quais as lições que aprendemos da Primeira Guerra Mundial? Atrocidades humanas realmente a níveis que nós nunca compreendemos. Um número de mortos maiores do que aquilo que nós podemos suportar enquanto humanos. Um sofrimento e uma destruição acima de tudo aquilo que a humanidade já tinha visto até aquele tempo. Essa guerra entre junho de 1914 e novembro de 1918 foi horrível. Foram quase 5 anos, foram 4 anos e meio de uma guerra onde todos os dias morriam milhares de pessoas. Quando pensamos nisto, pensamos no seguinte: uau! Quando olhamos para o passado, devíamos melhor compreender o presente e melhor ser capazes de desenvolver uma visão sobre o futuro. Infelizmente, a humanidade parece não aprender nada com estes dados, com este facto que foi a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu há mais de 100 anos, sem dúvida. Mas, sem dúvida, foi um dos maiores erros da humanidade. E devemos aprender com os nossos erros. Devemos ser melhor que os nossos antepassados. Devemos superar aqueles que nos antecederam. Devemos superar eles a todos os níveis. Devemos ser melhores, mais capazes, mais preparados e, de alguma forma, ter a capacidade de um diálogo mais construtivo e, de alguma forma, conseguir manter uma paz. Que, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial veio mostrar que os erros do passado nem sempre são aprendidos tão facilmente. Mas, sem dúvida, como eu disse no princípio, a Primeira Guerra Mundial foi, sem dúvida, o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial era inevitável, segundo aos danos
e às dores causadas pela Primeira Guerra Mundial. E alguém que compreenda um pouco de história e compreenda um pouco da ideologia dos povos que estiveram envolvidos nessas guerras, compreende que essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, era inevitável. Por várias razões. Eu virei falar disso mais tarde. Mas este não é o episódio certo para falar da Segunda Guerra Mundial. Virei falar da Segunda Guerra Mundial num episódio próprio ou em 2 episódios, porque a Segunda Guerra Mundial é muito complexa. E eu talvez tenha que dividir em 2 episódios para que vocês compreendam realmente as dimensões e as consequências do que é que foi a Segunda Guerra Mundial. Nem só as razões que levou a ela, mas também as consequências que daí nós podemos de alguma forma compreender. O que é importante é o seguinte: devemos compreender qual a razão porque é que entramos na guerra. A morte desse arquiduque Fernando na Sérvia, que realmente fazia parte do Império Austro-Húngaro nessa altura, não é? Veio disputar uma guerra realmente brutal. A Rússia foi obrigada a declarar guerra à Alemanha e pronto. Foi algo que realmente eu não quero entrar em pormenores, porque os pormenores trariam aqui muitas horas de conversa. Estes vídeos ficam muito longos e eu só venho aqui dar uma pequena ideia. Penso que aí desse lado, se vocês quiserem realmente compreender melhor cada um destes assuntos, devem aprofundar como eu o fiz. Eu venho talvez trazer, pôr pontos de interrogação na vossa mente para que vocês se questionem e que procurem as respostas para eles. Eu não encontrei as respostas. E o que venho aqui fazer não é trazer as respostas a vocês. É, de alguma forma, ter a capacidade de criar em vocês a curiosidade de quererem saber mais sobre estes assuntos, para compreenderem melhor as razões das coisas serem o que são. Eu compreendi da minha maneira e não sou ninguém para vir aqui trazer a vocês a minha perspectiva sobre este assunto, porque isso seria influenciar vocês e de alguma forma tentar o que nós chamamos na América brainwashing vocês, ou seja, fazer uma lavagem cerebral a vocês, segundo a minha opinião. Eu tenho a minha opinião e a minha perspectiva sobre esta guerra. Eu acho que vocês devem desenvolver o seu conhecimento e as vossas perspectivas de acordo com as vossas filosofias e a vossa forma de estar e compreender o mundo que vos rodeia. Uma coisa é certa para mim: esta Primeira Guerra Mundial foi o princípio do fim. Foi, de alguma forma, algo que nunca devia ter acontecido. Se a humanidade tivesse a capacidade de compreender que o diálogo é muito mais importante do que as guerras, de que a compreensão é muito mais importante do que a incompreensão, de que viver em paz é muito mais importante do que viver em guerra, de que estar certo nem sempre é tão importante como estar em paz. Mas infelizmente os grandes líderes do mundo nessa altura não tiveram a capacidade de compreender isso. Para eles a guerra foi o resultado de uma falta de comunicação, de uma falta de compreensão entre ideologias, entre mentalidades e entre personalidades que de alguma forma na altura geriam o mundo. É triste que tenhamos chegado ao ponto de ter entrado numa guerra que trouxe tanta dor e tanta desgraça e tanta tristeza ao mundo inteiro. Enquanto a humanidade, sinto-me triste, humilhado e sinto-me de alguma forma revoltado por esta Primeira Guerra Mundial. Apesar de não ter feito parte dela, nem do meu país onde nasci ter feito parte dela, todos somos humanidade, todos somos humanos. E aqueles humanos que morreram não são mais nem menos do que eu só porque pertencem a outra nacionalidade ou porque têm uma ideologia ou uma filosofia diferente de vida do que eu tenho. Por isso, para mim, foi triste realmente que a humanidade tenha chegado ao ponto de ter entrado numa guerra para resolver as suas diferenças. É triste que a humanidade, depois de tantas filosofias e psicologias desenvolvidas, tenha que chegar a um ponto em que a guerra seja a solução. Para mim, quando a guerra é a solução, é quando
a humanidade perde a razão. Isto dói-me enquanto ser humano. Dói-me porque devíamos estar mais desenvolvidos, devíamos trabalhar mais no desenvolvimento da consciência humana e na aceitação e no perdão de uns para com os outros, no melhor entendimento das diferenças que nos separam e não ser tão rígidos uns com os outros. Compreender os outros e de alguma forma ter capacidade de nos pôr nos seus pés, às vezes talvez seja mais importante do que tentar ser narcisista e pensar unicamente no nosso proveito, naquilo que realmente nos satisfaz. Eu digo isto hoje como de uma forma que realmente não me faz sentir feliz enquanto humano. É triste que realmente tenhamos que chegar a estes pontos, não é? Mas uma coisa é certa, todos somos seres humanos, todos erramos, não é? Como costuma dizer. Errar é humano. Não, errar não é humano. Não errar é humano também. Cometemos erros, é natural. Mas não podemos de alguma forma facilitar o erro. Não podemos promover o erro nem desculpar o erro. E com a simples frase de que errar é humano, não podemos aí pôr a nossa desculpa. Devemos compreender sim que errar é humano, mas que não errar também é humano. Não devemos errar. Principalmente quando temos a capacidade de compreender que só porque nós pensamos de uma forma, não quer dizer que todo mundo pense da mesma forma. E devemos, de alguma forma, ter a capacidade de ter uma compreensão mais alargante para poder empreender todas essas diferentes formas de compreender o mundo e estar no mundo. Infelizmente, penso que os nossos líderes atualmente não estão nessa altura. O que realmente me revolta e me dói e me faz sentir, de alguma forma, triste nisto tudo, é acreditar que estamos perto de uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial é o fim. É o fim. É o fim de tudo aquilo que conhecemos. É o fim de tudo aquilo que amamos. É o fim de toda a razão humana. Uma terceira guerra mundial é o impensável, é o inacreditável, é o injustificável, é tudo aquilo que está para além da compreensão, da consciência, ou da sabedoria, ou do conhecimento, ou da inteligência humana. E isso magoa a minha alma, no mais profundo daquilo que sou, enquanto ser consciente destas questões e destas razões. Estou cansado, sem dúvida. Um dia muito grande de trabalho, onde tive algumas dificuldades, tive que resolver assuntos que não foram fáceis, tomar decisões que não foram as mais fáceis, mas que foram as necessárias. E nem sempre é fácil tomar decisões difíceis. Mesmo quando elas são necessárias, porque gerimos o negócio e não podemos trazer aí os sentimentos e devemos apenas considerar o negócio como algo que é manejável através dos números. Não é fácil, quando está numa posição de poder, tomar a decisão certa às vezes. Nem sempre a decisão que é considerada certa para um ponto será certa para o outro. Não se pode agradar a gregos e troianos, sem dúvida. Mas uma coisa é certa. Uma terceira guerra mundial, para mim, é injustificável. Uma terceira guerra mundial, para mim, é a tristeza mais profunda da insensibilidade e da inconsciência humana. Tenho que vir aqui com esse assunto mais tarde, noutro episódio, certamente. Hoje vim apenas falar da Primeira Guerra Mundial e da razão pela qual nós devemos aprender o passado para melhor compreender o presente e prever o futuro. Hoje não quero ir muito mais longe com esta conversa, que já vai longa, certamente, mas quero apenas dizer o seguinte:
cresçamos, aprendamos a perdoar-nos uns aos outros, aprendamos a olhar para os outros, para aqueles que consideramos os inimigos, de uma forma diferente. Tentemos pôr-nos nós mesmos nos sapatos deles e compreender talvez as razões porque eles agem da forma que eles agem. Certamente existe uma razão aí que talvez não seja muito inteligente da nossa parte, ou talvez não seja certa da nossa parte, mas devemos ter a capacidade de ser flexíveis o suficiente para tentar pôr nos sapatos dos outros. E aí talvez a nossa perspectiva sobre o mundo mude. E talvez nessa mudança exista a capacidade de existir paz e compreensão entre nós, de um lado e do outro. Mas há tanto para falar sobre isto. Hoje não quero ir mais longe com estas conversas com o mundo. Só quero aqui deixar um abraço para todos vocês. E pensem um pouco sobre isto. A Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida o princípio do fim. Ela trouxe realmente novas formas de nos destruir que nunca antes tinham sido pensadas. Por isso, a Primeira Guerra Mundial é sem dúvida um ponto de referência para todos nós. Como eu digo sempre em todos os sentidos na vida, para compreender o presente e melhor ter a capacidade de criar uma visão sobre o futuro, temos que compreender o passado. Se quiserem compreender onde estamos hoje e a razão pela qual as coisas são o que são, estudem mais o passado, pois nele existem os trilhos que nos trouxeram onde estamos hoje, e através desses trilhos temos capazes de compreender melhor a razão pelas coisas que são o que são. Ok, malta amiga, um grande abraço para o mundo inteiro, onde quer que estejam, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e até o próximo episódio deste vosso amigo, que tenta apenas trazer a vocês um pouco mais de sensibilidade sobre o mundo que vos rodeia. Obrigado por assistirem a este vídeo e até o próximo episódio.